que é brand publishing e como ele pode ser usado no meio jurídico. O marketing jurídico pode possuir várias estratégias e táticas. Independente de sua abordagem, um pilar muito importante que ele possui é a produção de conteúdo. Mas será que fazer marketing de conteúdo é apenas produzir artigos para o site do escritório ou ainda posts para as redes sociais e realizar disparos de informativos por e-mail? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para ampliarmos essa discussão e falarmos sobre brand publishing, tenho o prazer de receber no Juridicast o Paulo Henrique Ferreira, que é diretor executivo da Barões Digital Publishing e autor do livro Brand Publishing em Transição Midiática. Paulo, prazer tê-lo aqui no Juridicast e parabéns pelo livro. Obrigado, Leandro. Obrigado pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui no Juridicast. E eu acho que é uma conversa muito interessante para falar no âmbito jurídico, que é uma área que, como todas as demais, né, áreas de atividade humana, áreas relevantes, requer aí nesse mundo da sociedade da informação, esse mundo de infodemia, desinformação, requer aí um cuidado muito grande dos principais players com a informação editorial e o protagonismo deles. E é o que a gente vai falar sobre brand publishing, e por isso que eu tô bem feliz e animado de estar aqui nesse podcast contigo. Eu que tô feliz, Paulo, e pra gente ir começando, com o avanço da internet e as profundas transformações e mudanças no setor de comunicação e mídia, qual que é a importância das empresas produzirem conteúdo de qualidade? É isso que eu trato no livro Brand Publishing Transição Midiática, que lancei no início de 2023, para a gente posicionar realmente a importância da marca produzir conteúdo nesse momento de transição midiática. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas que devem ouvir aqui o podcast trabalha no ramo jurídico, muitos advogados provavelmente, mas também muita gente que se preocupa com comunicação. Então a gente pode falar um pouquinho de teoria de comunicação sem ofender ninguém, até porque advogado é inteligente e gosta de estudar. No século XX, a gente tinha a sociedade do espetáculo. Ou seja, depois lá da Segunda Guerra Mundial, depois do século XIX, né, que veio o telégrafo, a eletricidade, e aí veio a televisão, rádio, cinema, rock and roll, fast food, calça jeans, tênis, a ocidentalização de uma grande parte do mundo, né? Ou então, como o Renato Ortiz, que é um teórico de comunicação que eu gosto muito, fala, né? A mundialização da cultura, ela tinha a mídia, imprensa, Hollywood, como uma espécie de quarto poder. Era onde eram poucos players, se você for pensar, poucas emissoras de TV, poucos estúdios de cinema, poucas gravadoras, que a mensagem ia para todo mundo e de alguma forma massificava. Isso é o que Guy Debord, que também é um filósofo dos anos 60, francês, ele chamou de a sociedade do espetáculo. E foi a tônica. Se você for pegar e reduzir aqui para o Brasil, a situação era mais dramática ainda. Eram 6 famílias que eram donas dos meios de comunicação, basicamente, meia dúzia de famílias, 12 agências, que mediavam toda a sociedade. Eu vim para o Rio de Janeiro, eu sou lá do sul de Minas, eu vim para o Rio de Janeiro com aquele sonho de quem cresceu assistindo novela, né? Aquela coisa, todo mundo assistia novela, achava o Rio de Janeiro lindo, é maravilhoso, mas você tinha até aquela coisa, o sotaque oficial da Globo era o carioca, era todo aquele glamour do Rio de Janeiro, daquela mensagem, o Flamengo sendo campeão em torcidas nacionais, por causa dessa concentração de poucos meios, determinava o conjunto de crenças e valores da sociedade, a sociedade do espetáculo. Aí veio a internet, um novo telégrafo, uma nova rede que descentralizou, mudou toda a dinâmica. E aí é o que eu conto, né, nos primeiros 5 capítulos do livro sobre transição midiática, para cair a ficha das pessoas. A gente viveu um momento de transição midiática tão profundo quanto foi o do telégrafo, com o surgimento da televisão, do telefone, do rádio. A gente teve um novo telégrafo, ou seja, a internet, uma nova rede de informação global que transformou todos os processos de comunicação. Então, se você for pensar em 20 anos, vamos pegar lá, final dos anos 90 até o final da década de 10 agora, foi uma transformação avassaladora. Não só uma forma de transmissão de conteúdo, os formatos mudaram. O celular, por exemplo, é a mídia com maior capilaridade da história da humanidade. Não teve um dispositivo de mídia tão íntimo das pessoas e tão junto ao usuário, em todos os sentidos, cognitivo, físico, com tanta penetração como o celular. Isso não aconteceu com nenhum exemplar
exemplar de livro, isso não aconteceu com nenhum televisor, com nada. Então, isso mudou radicalmente a forma de comunicar, sem contar a interatividade. Então vieram as redes sociais, a capacidade de todo mundo produzir conteúdo e, obviamente, isso causou uma erosão na sociedade do espetáculo do século XX. Claro, e essa erosão foi clara. No Brasil foi dramática, né? Por exemplo, a Editora Abril. Todo mundo cresceu consumindo seus produtos, quebrou. A Editora Abril, como era, não existe mais. Basta você ir lá na Marginal Pinheiros, dar uma voltinha, acabou. Então, isso não estamos falando de um detalhe, estamos falando de algo sistemático, sistêmico, que acabou com a sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo morreu. Então, o que acontece na sociedade da informação? Houve uma desestruturação de todos os formatos. A mídia tradicional não conseguiu dar conta dessa mediação, nunca mais vai dar conta, não existe isso. Depois podemos até falar sobre essa relação, mas não existe mais isso. E a desinformação começou, fake news, infodemia, as pessoas começaram a produzir conteúdo e consumir sem critério. Milhões de pessoas foram inseridas no ambiente de consumo de conteúdo, elas não estavam acostumadas antigamente. O jornal era lido por 6% da população brasileira. É muito baixo. Revista 20%. Então um monte de gente, por isso que o fake news é quase um fenômeno natural. Um monte de gente sem espírito crítico, sem educação midiática entrou e começou a consumir. Então a gente está vivendo um outro momento, a gente está vivendo as consequências dessa transição midiática. E aí entra no ponto da sua pergunta, a importância das marcas relevantes contribuírem com a construção dessa nova sociedade, que é a sociedade da informação. Não é só um veículo que vai ser o mediador, que vai ser o informador, que vai formar opinião. Marcas grandes que têm propósito, que têm liderança conceitual, liderança técnica, liderança filosófica, elas também precisam produzir conteúdo. Elas também têm que se posicionar como think tank, como conhecedores, como veículos. Mas aí não é só o conteúdo. Só para finalizar essa parte, também recorrendo ao Marshall McLuhan, um filósofo canadense, filósofo da comunicação canadense, ele tem uma frase icônica que chama: o meio é a mensagem. Não é só produzir o conteúdo, é dominar o meio. Não é só, eu vou botar conteúdo em rede social. Não é isso. A marca tem que entender que não é conteúdo, é publishing. Por isso que a gente chama de brand publishing. É entender a plataforma, é entender como o conteúdo vai ser distribuído, como construir esse público, que é uma visão de longo prazo, que é um compromisso com a sociedade e com a sua indústria. E aí sim a marca, quando ela se transforma em publisher de conteúdo editorial, ela não só reforça a autoridade dela, gera mais negócios, mas contribui aí com uma nova fase da sociedade da informação, onde as marcas com autoridades também serão protagonistas em comunicação editorial. Muito bom, Paulo. E baseado nessa transição midiática que você mencionou aqui, eu ouço bastante uma pergunta que eu queria trazer para o nosso episódio, que é: o que é mais importante? Um escritório produzir conteúdo ou ele sair um grande veículo de comunicação? No curto prazo, sair num veículo de comunicação pode dar os seus resultados. Óbvio, porque você sai numa capa de uma revista nem existe mais, né? Mas vamos lá. Você sai no Valor Econômico, por exemplo, né? No Valor Econômico, na capa, numa bela entrevista, óbvio, é muito importante. E vai continuar sendo, tá? Só que você sai uma vez. O quê? No ano? 2? Você sai, inclusive, na agenda do veículo. Essa comunicação, ela é fragmentada. Você pode notar, todo mundo aqui já viveu. Sai, pô, legal, viu? Na semana, todo mundo tá feliz. Na semana que vem, ninguém mais lembra disso. Nem o veículo tá cobrindo aquele assunto que é de suma importância para a marca. O veículo cobriu, deu um enfoque, deu a sua contribuição, mas depois ele vai para outro tema. Ele é um generalista. Então, ele não vai ficar lá cobrindo no nível de profundidade que sua marca conhece e pode cobrir, com critérios de jornalismo. Não estou falando aqui de content marketing promocional, não. Estou falando de informação editorial. Então, no longo prazo, a mídia proprietária não é nem um diferencial competitivo, se torna uma necessidade operacional. Inclusive, para consolidar essa narrativa que as assessorias de imprensa tentam emplacar, que é fragmentada. Ou seja, uma notinha na imprensa, que às vezes sai uma notinha, na mídia proprietária de um escritório, pode
pode ser um pillar content, pode ser uma série de conteúdo que o jornal não vai conseguir nunca explorar com a profundidade que um player, né, um escritório sério, com compromisso, vai conseguir fazer. E nisso ele vai ter a audiência, porque hoje a questão da distribuição, as pessoas chegam, ou a informação chega também às pessoas que são interessadas naquele assunto, que aí a gente pode falar da distribuição, que é a rainha do processo, que o conteúdo é rei, mas a rainha é a distribuição. Mas antes de entrar na distribuição, o que eu quero dizer é que no longo prazo, o que faz a diferença mesmo não são as notas na assessoria de imprensa, é a autoridade, a liderança editorial que se constrói prioritariamente com a sua mídia proprietária. E também tem um ponto que eu gostaria de destacar, que também a mídia proprietária editorial, você tem um controle total daquilo que vai ser publicado, com rigor, vamos dizer assim, conceitual, com rigor ali de você saber integralmente aquilo que você quer comunicar. Às vezes, todo mundo aqui já viveu isso, manda o release pro jornalista, primeiro, às vezes o release nem é aproveitado, mas quando já sai aquele desconforto, uma frase que não era bem assim, não foi bem isso que eu falei, às vezes até gera crise em algum contexto, porque o jornalista tem o viés dele. Então a mídia proprietária, que eu falo para empresas que têm autoridade técnica, comercial, ela consegue também ser íntegra na profundidade, na abordagem com precisão daquilo que ela está tratando. E ninguém vai tratar da maneira que ela trata. Bacana. E aproveitando, Paulo, o que é brand publishing, né? Ou mídia proprietária, né? Que você fala no seu livro. Acho que é legal a gente conceituar aqui para o nosso ouvinte, né? Legal. É o seguinte, é muito importante, porque você falou muito nessa transição midiática de content marketing no sentido sem um lastro, que era assim, fazer conteúdo. Cara, content marketing, tem até um cara que é uma grande referência, o Cássio Politi. Que já gravamos alguns episódios aqui no Juridicast, né? Inclusive. Ele é um cara, um pioneiro dessa disciplina. Ele contextualiza muito bem content marketing com solidez. Mas, infelizmente, muitas agências, muitas marcas fizeram conteúdo, content marketing, na verdade, fizeram conteúdo promocional disfarçado de informação editorial. Sabe que negócio que todo mundo já é irritante pra caramba? Me dê seu melhor e-mail, aí manda fingindo que é uma informação e fica falando, e não entrega a informação. Aquilo ali não é o que a gente tá falando do brand publishing, tá? O que a gente tá falando é a marca ser publisher editorial. Ela ter a plataforma proprietária, ter um programa de conteúdo diário, com volume bom de conteúdo. Que eu digo conteúdo, artigos, notícias, curadoria. Tem muita curadoria que está acontecendo no mundo daquele campo. Olha a oportunidade de você simplificar um pouco o juridiquês para o público geral, para o público B2B que está nas empresas, fazendo curadoria. Curadoria não é pirataria, é você dar o link para a informação original, mas você traduz para 90% das pessoas, não vai precisar da informação original, você vai prestar um serviço, né, de curadoria. Tem um livro muito bom sobre isso, chama A Era da Curadoria, que é do Mário Sérgio Cortella e do Gilberto Dimenstein. Vale a pena o ouvinte ler, mas por quê? Quando a marca tem um programa editorial de conteúdo sólido em cima de uma plataforma própria e planeja essa distribuição para construir uma audiência, ela vira um veículo recorrente. E essa audiência, Leandro, ela tem que ser ambiciosa, ela tem que ser comparada com os maiores portais do ramo. Ela pode fazer isso, a marca consegue investir, é muito mais produtivo investir na construção dessa audiência do que ficar investindo em campanhas a esmo. E aí, ao longo do tempo, 1, 2, 3 anos, a marca já virou uma referência editorial. E essa plataforma proprietária, além de ser um destino da audiência dela, dos públicos, ela gera dados protegidos pela LGPD, todo mundo sabe bem, em linha, em compliance com a LGPD, mas dados primários para trabalhar melhor novas distribuições, ou então até eventualmente campanhas. Ou seja, o brand publishing torna a marca não só um veículo, mas também uma estrutura de comunicação muito potente, baseada em dados, com uma audiência legítima, qualificada e sustentável ao longo do tempo. E Paulo, até para ser bem claro aqui para o nosso ouvinte, então brand publishing não é apenas comunicação institucional, correto? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu até costumo dizer que lá na Barões a gente faz diferença muito clara. Para ficar muito claro para as marcas, tem a comunicação institucional necessária, o site institucional, relações com investidores, produtos, serviços,
serviços estão ali. Mas tem outra plataforma ao lado, no mesmo domínio, mas que é a plataforma de publishing, que é de consumo de conteúdo editorial. Então eu vou dar um exemplo claro no nosso portfólio. Uma empresa que todo mundo conhece, respeita e admira muito, que é a Engie, aquela multinacional francesa de energia, né? A Engie, ela já é brand publishing, já vai fazer 4 anos, 3, 4 anos, desde 2020, já é premiado Além da Energia, que é o portal sobre transição energética. A Engie hoje é uma líder editorial no país. O portal Além da Energia, ele está ali no top 3, segundo o SimilarWeb, entre os portais tradicionais de energia. Então, já tem uma audiência grande, é recorrente, que é o portal Além da Energia. Depois vocês entram ali, alemdaenergia.com.br. Só que você vai notar que está no alemdaenergia.end.com.br, porque o domínio está integrado. E tem o site end.com.br, que é de informação. Ambos estão integrados em dados, em domínio, mas cada qual tem sua vocação. Uma tem uma vocação de informar editorialmente, a outra institucionalmente. São vocações distintas. E você fica profissional nas duas. Você não mistura alhos com bugalhos. E no caso do Além da Energia, por exemplo, hoje a Engie é um think tank, é uma líder editorial de transição energética. Além de muita curadoria, tem muita diplomacia editorial, entrevistas com o presidente do Banco Central, entrevista com líderes de órgãos reguladores, artigos de convidados, debates sobre o futuro, ano que vem, qual que é a nova tendência, por exemplo, do mercado livre de energia, por exemplo, quais são as novas práticas. Quando chega nesse nível, a marca começa a ter tanta autoridade editorial que ela começa a produzir peças jornalísticas icônicas. Por exemplo, ano passado, em 2022, a Engie publicou uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso sobre o marco regulatório lá no governo dele do setor de energia. Cara, quando? Que veículo? Aí você perguntou do veículo lá, né? Veículo versus mídia proprietária. Que veículo, em 2022, publicaria uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso, entrevista tecnocrata, sobre energia, sobre o futuro, uma visão do ex-presidente, que deu uma bela contribuição. Que veículo publicaria uma entrevista exclusivamente sobre esse tema num ano de eleição, sem falar de partido político, sem falar de Lula, sem falar de Bolsonaro, sem falar de nada, falando de energia, falando do tema do qual a Engie é especialista. Ou seja, nenhum veículo faria isso. Outros sentariam, um veículo generalista sentaria e falaria, aproveitando, o que você acha do cenário político e econômico atual? Não, a Engie fez conteúdo, né, uma entrevista histórica, íntegra, marcante, de 25 anos do marco regulatório. Isso só foi possível, sabe como? Mídia proprietária. É essa a autoridade que as marcas têm que ter. E é essa ambição. O propósito da Engie para a sociedade é muito claro e ela transforma isso em comunicação editorial, que é diferente da institucional. E Paulo, nesse contexto, né, qualquer empresa pode estruturar um projeto de brand publishing ou tem que ter essa vocação aí para produção de conteúdo? Eu acho que vocação é uma palavra importante. Assim como no século XX, não era toda empresa que conseguia fazer campanha na Globo, óbvio, não era. Não era toda empresa que conseguia ser profissional com assessoria de imprensa, com publicidade. Essa diferença continua em investimentos de mídia proprietária. A marca tem que ter capacidade de ser profissional na comunicação. Saber que não é um investimento banal, saber que é um compromisso com a sociedade, um compromisso com a sua indústria. Então é saber que a marca fala assim, eu vou investir em plataforma, em conteúdo, em distribuição, em processo, em gestão, para ser um líder editorial, para fortalecer a autoridade e reputação da minha marca, gerar negócios e ser uma referência editorial no meu setor no país. Isso é a questão técnica, então já separa muito. E tem um monte de empresa que é aventureira, sem saber o que é performance, sem construir brand, ela quer resultados e ela nunca vai alcançar, viu, Leandro? Ela vai jogar dinheiro, gastar dinheiro, como a gente viu na última década, sem resultados, causando frustração, porque ela não faz de maneira consistente. E aí que eu vou para a palavra vocação. A marca, sim, tem que ter uma vocação de consistência. Então, eu acho que as marcas que são líderes editoriais, que têm essa vocação, têm essa preocupação, são as marcas que vão ser vencedoras porque ela tem uma preocupação de consistência com a sociedade, com os produtos e serviços dela, com a qualidade, com a cultura organizacional, com a gestão. E aí, consequentemente, ela vai ver que a melhor forma dela investir em comunicação é na comunicação editorial proprietária. Que ela sabe que ali ela vai conseguir transmitir os conjuntos de crenças, valores, questões técnicas, estabelecer debates, liderar debates,
trazer vozes, não ficar falando de si mesmo o tempo todo, falar sobre o seu contexto, o seu universo, com autoridade, e aí vira uma consequência. Então é uma vocação, mas não é uma vocação para ser publisher, é uma vocação para ter consistência em todos os seus processos. E aí, Paulo, ok, a empresa pode entender que ela tem essa vocação, mas é necessário também fazer uma análise da maturidade, né, dessa empresa, do escritório, em que momento que eles estão no marketing, em produção de conteúdo, para começar um projeto de brand publishing? Hoje, eu acho que esse não é o grande drive. É o seguinte, temos cases, por exemplo, temos case da Transfero, que era uma empresa que é brand publisher conosco, né? Começou desde 2018, ou seja, já vai para o 5º ano, e a gente lançou o Panorama Cripto lá em 2018. Olha que complicado. Uma empresa de cripto lançada em 2018, ou seja, brasileiros que lançaram na Suíça, porque na Suíça tinha um arcabouço regulatório, empresários muito sérios, com track record de sucesso no Brasil em diversos setores, preocupados com a discussão regulatória, foram para a Zug, lançaram na Suíça essa empresa para operar no Brasil. Eles não tinham nada, o marketing estava base zero. Tinha um nome, um modelo de negócio que se provou vencedor e a seriedade regulatória. Qual que foi o primeiro passo deles? Virar publisher. Por quê? A partir daí, eles construíram a posição deles de educadores de mercado. Então, o Panorama Cripto, em vez de eles fazerem propaganda, eles lançaram o Panorama Cripto. Aí o Panorama Cripto tinha até um posicionamento editorial que a gente gostava muito de falar, que era cripto para adultos. Não era para falar de compra Bitcoin e fica rico. Isso não existe. Era para falar, tem uma nova classe de ativos sendo desenvolvida em linha com toda a plataforma da internet, né? E que isso vai ser muito importante para o futuro da economia. Que você precisa saber, mas não é para ficar disputando gritaria. Teve uma empresa na mesma época, em 2019, empresa grande, foi um escândalo, fazia propaganda em programa de auditório na Globo. CVM, obviamente, foi em cima, óbvio, não pode. Agora, a Transfero não, ela informava. E hoje a Transfero tem a maior stablecoin pareada com real, uma das maiores do mundo, a BRZ, e hoje ela senta, junto com os órgãos regulatórios, ela tem essa autoridade, cada vez mais. E começou pela comunicação editorial, eu acho que foi um acerto. Então, não é assim, não precisa de estar num estágio de maturidade, eu ter investido em outras coisas. Não, é ter essa visão da comunicação contemporânea. Existem 3 frentes de comunicação. Mídia paga, que é publicidade, impulsionamento em redes sociais. Mídia adquirida, que é basicamente assessoria de imprensa, simplificando aqui. E mídia proprietária, que é site institucional e a oportunidade também de ser um publisher. Então, quando a marca entende isso, ela fala, bom, eu vou começar pela mídia, como a Transfer fez, pela mídia proprietária. Eu tenho segurança, eu me posiciono como educador de mercado, depois eu começo a fazer as outras frentes a partir do meu posicionamento de autoridade, líder editorial. Aí a Transfero depois contratou uma assessoria de imprensa, hoje está com ações de atividade, evento, claro, vai crescendo, mas crescendo a partir da mídia proprietária, que foi muito virtuoso para a credibilidade da marca Transfero, que hoje é uma marca vencedora no mercado tão complexo, né, o mercado de cripto, mas eles conseguiram botar a bola no chão. Porque é preciso construir confiança, né, Paulo, nesse mercado. São ativos voláteis, complexos e que o investidor não conhece muitas vezes como funciona, né? E aproveitando esse exemplo, é uma dúvida que me surgiu aqui, que pode ser a dúvida de muitos dos nossos ouvintes aqui agora, que é a seguinte: existe diferença entre brand publishing e branded content? Existe, isso é também muito importante. Eu escrevi um artigo recentemente no Meio Mensagem separando as duas categorias, tá? O brand publishing, quando a marca é publisher, brand publishing, marca publisher, numa tradução livre e direta, marca publisher. Então, a marca, a End, a Transfero, que eu já falei, o Quinto Andar, que é nosso cliente também, a Embratel, a MRV, Marfrig, e outras, Fundação Dom Cabral, por exemplo, que é uma marca que com certeza o universo jurídico conhece bem, falaram, olha, eu tenho autoridade para ser um destino de conteúdo editorial.
Eu tenho autoridade. Eu sou uma marca, contribui com a sociedade, que tem muita informação. Então eu sou um publisher. Eu vou ter plataforma editorial proprietária, forte. E vou ser uma relevância, muito relevante. Eu até tropecei um pouquinho na palavra agora, na dicção, porque eu ia citar o hub, né? O portal da Fundação Dom Cabral é o Seja Relevante. E hoje ele é um portal já, uma mídia proprietária muito importante no ecossistema da Fundação Dom Cabral, porque fala de carreira, de gestão, de educação executiva, educação integrada, impacto social, em linha com o que é produzido pela Fundação Dom Cabral, que é muito poderoso. Então, não é para falar de si mesmo, mas para falar do impacto, né, da visão da Fundação Dom Cabral no universo que ela atua como líder, que é o universo das empresas e organizações relevantes no Brasil. Quando a marca assume essa posição, ela vira um brand publisher. Já o branded content é quando a marca investe no informe publicitário em uma plataforma de terceiro. Então, o brand publishing é mídia proprietária, o branded content é mídia paga. É quando a marca vai lá, vou publicar num portal grande uma matéria sobre um determinado tema. É válido, mas é mídia paga, não é mídia proprietária, não torna a marca um destino de audiência, não torna, não gera dados primários, porque os dados são do portal que vendeu o branded content. E não indexa, não gera essa permanência sustentável ao longo prazo. Então, assim, é muito importante porque o branded content, a bem da verdade, foi a solução na sociedade da informação que os veículos acharam razoável oferecer no lugar de anúncios. E o anúncio não funciona mais. Você não tem mais como praticamente comprar, não é mais eficiente comprar uma página no jornal. Pô, poucos leem jornal, inclusive. Então, o branded content é uma forma, é um formato publicitário. Eu acho que é um formato que pode ser muito bem utilizado quando a marca tem maturidade editorial. E o brand publishing ajuda nisso. Então, hoje a gente tem, por exemplo, no site mesmo do Seja Relevante, da Fundação Dom Cabral, ou o próximo nível da Embratel, uma área sobre as parcerias editoriais, os branded contents que eles fazem nos veículos. E aí sim, você começa a combinar bem editorial, o branded content, o informe publicitário, com a sua mídia proprietária. Aí cria um anel editorial, muito bem feito. E aí entra até a assessoria de imprensa nas notinhas fragmentadas. Aí a marca começa a ter vamos dizer assim, cobrir sua audiência integralmente, sendo que o destino mais profundo e definitivo é a sua mídia proprietária. E Paulo, quando uma empresa lança um portal de brand publishing, toda a sua produção deve ser centrada para esse portal, né? Ou ela pode e deve também produzir conteúdo para o seu site institucional? Não, aí é aquela organização que a marca tem que ter. Ela vai ter um esforço para produzir o conteúdo em um processo muito organizado, entendendo o que é conteúdo original, o que é conteúdo tutorial, o que é conteúdo curado para o seu portal, onde vai ser seguramente o maior índice de audiência, porque a audiência editorial é muito poderosa, e também para o conteúdo institucional. Ela vai ter que fazer o planejamento do conteúdo institucional, inclusive com integrações. Por exemplo, você está falando ali de uma nova legislação. Desculpa aqui, gente, eu não sou advogado, então eu posso falar alguns termos de maneira leiga, não quero irritar ninguém, mas falando sobre uma nova regulamentação, e criando ali não só um conteúdo vários, um pillar content, que a gente chama um pilar de conteúdo, com curadorias, com entrevistas com especialistas, com artigo, por exemplo, de um cara interno, de alguém, de uma mulher ou de um homem interno ali do escritório, de um especialista. E aí, ali tem um link para o site ou tem alguma coisa que comunica. Cria esse anel que fica claro. Você não precisa falar de você mesmo para falar, olha, a gente é especialista. Você está dando informação daquele assunto. E ali, claro que uma coisa reflete a outra. Hoje, por exemplo, voltando ao portal da Engie, eles têm, por exemplo, duas áreas de negócio muito importantes, né? A área, por exemplo, de soluções, do mercado livre de energia, por exemplo, essas áreas que tem blogs. As áreas de negócio têm blogs dentro do portal. Olha que interessante, olha que sofisticado é essa abordagem. E no site institucional reflete esse conjunto de repertório, esse repertório que é dominado, vamos dizer assim, é muito bem desenvolvido editorialmente e naturalmente é muito bem fundamentado institucionalmente. O importante, eu acho que tem a ver, de novo, aquela palavra lá, consistência, vocação, maturidade, é entender comunicação, assim como todas as áreas da vida,
É importante você ser organizado, segmentar o que você vai fazer. Não adianta hoje botar um site adicional e meter um blog lá no meio e depois RI, e as coisas, você só causa ruído, não entrega nada. Por isso que eu vejo muita gente reclamando, pô, performance, o cara vai tentar fazer performance sem dados, sem planejamento e com site adicional confuso, que mistura também propriedades editoriais fraquíssimas. Óbvio que não vai dar resultado. Agora, quando a marca separa o que é o institucional, o que é o editorial, o que é o pago, e começa a integrar isso de maneira organizada, aí sim você está falando de uma estratégia que vai funcionar. Inexoravelmente, vai funcionar. Muito bacana, Paulo. E uma pergunta que também imagino que esteja aqui na mente do nosso ouvinte é, ok, tem um portal de brand publishing, qual que é o volume de conteúdo que eu preciso produzir, seja ele, né, autoral, de curadoria, para se tornar esse portal relevante? Tá, essa é uma ótima pergunta. Eu considero assim, um portal, vamos pôr B2B, no sentido assim, que ele fala com outras empresas, com outros advogados, outros profissionais, eventualmente fala até com o consumidor final, com pessoas mais ligadas, né, em informação de qualidade. Eu falo que é uma média de 1 por dia útil, 20 por mês. Porque não é um blog assim que você faz 1, 2 por semana, não é inconsistente. Você tem um ritmo e você consegue, nesse ritmo também, produzir uma variedade de conteúdo que você consegue ter um planejamento editorial em relação a 3, 4 conteúdos originais no mês, 4 tutoriais, 8 curadorias, dentro de uma política de curadoria muito séria, que tem que ter um plano de brand publishing para que isso seja feito. E você vai, na medida que você vai produzindo, a maravilha é que é uma produção acumulativa. O conteúdo produzido na internet, ele não é um conteúdo de jornal. Vamos esquecer o século XX. Lembra do começo. Vamos esquecer a sociedade do espetáculo. Acabou. Hard news, deadline, acabou. O cara não vai ver o jornal, ele não vai chegar no jornal de amanhã, não. Ele vai procurar uma informação, às vezes que vai ser relevante para ele 6 meses depois do que ela foi publicada. Mas aquela questão que surgiu pro cara 6 meses depois. Então, lembra o meio é a mensagem do McLuhan? Tem que escrever pro meio, que é um meio que está disponível, que é acumulativo, que é indexável, que se torne aí que é o poder da mídia proprietária. Que ela não vai ficar perdida no meio de outras informações. No meio, não vai ser um podcast, por exemplo, perdido no mar de concorrentes no Spotify. Ou então, um vídeo perdido no mar de concorrentes do YouTube, de ofertas. Não, vai ser um destino editorial que vai ter todos esses conteúdos de referência. Então, se você for pensar em 10 meses, em 12 meses, você tem 240 conteúdos produzidos. Olha que interessante, você é um veículo. Você virou já um destino para sua audiência. Sólido, indexado e permanente. Bacana, Paulo. E para quem pretende iniciar o projeto de brand publishing, afinal, por onde começar? Eu acho que assim, primeiro é um plano consistente. Plano de brand publishing. E aí, plano de brand publishing não é discutir pauta, não. Pauta é um dos capítulos do plano, tá? O plano do brand publishing é governança, por exemplo. Como que a gente vai fazer? Quais são os recursos? Accountability. Quem vai liderar internamente na marca? Um conselho editorial, uma vez por mês, uma vez, sei lá, a cada 6 semanas. O grupo de trabalho apresentar para os líderes da organização como está indo. Para a organização ter um aprendizado corporativo no que é ser publisher, que vai virar, depois que a marca vira publisher, vira centro da comunicação dela, vira uma vocação mesmo, vira uma característica. Então, desde a governança até questões operacionais, questão de plataforma. Plataforma é importantíssima. Não dá para fazer uma plataforma precária, que não vai atualizar, que você entra, tá todo quebrado o layout. Você tem que fazer um produto, lembra? Meia mensagem. Editorial líder, no sentido assim, um produto, no carregamento rápido, segurança, dados, processamento de dados. E aí sim, pauta e distribuição. Como que a gente vai... Qual que vai ser o nosso construto, né? Qual vai ser o nosso escopo editorial? E aí, tanto de editorias, quanto de pillar contents, que reflita estratégia de negócio, visão, crença, valores da organização, mas de maneira editorial. Porque se a organização ela é relevante, todos esses aspectos se traduz editorialmente, no ponto de vista de jornalismo, de interesse público, tá? E também a distribuição, que é a rainha. Então, se o conteúdo é rei, a distribuição é rainha. O que a gente vai... Como que vai fazer a indexação para SEO? Quais são os objetivos? Que é um alvo móvel, que isso tem que sempre estar revendo. Como vai ser integrado com as redes sociais? Que, aliás, é uma ótima solução de integrar com redes sociais e tornar a sua rede social mais útil e menos ficar correndo atrás de cards. E sim criar uma rotina de integração, impulsionamento.
muito importante. Impulsionar, não, mas impulsionar é audiência paga, não. Impulsionar, você usa os algoritmos das redes sociais ao seu favor. As redes sociais é mídia de terceiro. Você usa ao seu favor e atrai audiência de terceiro para sua audiência. Integrar com branded content e com outras questões de comunicação. Então esse plano de brand publishing, igual aconteceu na Transpero, acaba virando um plano de comunicação muito maduro. E aí esse é o começo. Porque aí você, depois disso, do plano, em paralelo, desenvolve, lança um MVP durante 3 meses para ganhar confiança da organização, criar os primeiros conteúdos, né? Fazer o processo funcionar de conteúdo, de distribuição, até você estar pronto para ganhar uma escala e perseguir uma audiência recorrente, que vai ser uma audiência líder no seu setor. Muito bacana. E Paulo, quais são os desafios que uma empresa vai encontrar ao fazer um projeto de brand publishing? Cara, eu acho que o maior desafio é cultural. Existe ainda na cabeça das pessoas, sobretudo dos líderes que foram educados no século XX, a sociedade do espetáculo. O cara, quando ele pensa em comunicação, o que ele pensa? Em assessoria de preço e propaganda. Pensa em slogan, em publicidade. E ele confunde tanto, ele nem sabe, não sabe o que é jornalismo, o que é publicidade, e acha que sabe, porque como ele é impactado como usuário, ele acha que ele tem... É igual aquele cara que é o gourmet, né? Eu brinco pra minha esposa que eu sou um gourmet, porque eu gosto de comer, só que comidas refinadas, só que eu não sei produzir nada. Tem cara que é gourmet, ele fala, legal, eu tô lendo essa notícia, olha que legal, eu queria uma pra mim. Só que ele não vai saber nunca como produzir, porque nem sabe diferenciar como líder. Então, primeiro é cultural, porque às vezes o CEO, o diretor, o sócio principal, que não domina a transição midiática, que não entende, ele vai levar a organização dele pra crise. Porque a comunicação é core de qualquer atividade humana na sociedade da informação. Sobretudo, direito. O líder, então, é cultural. É os líderes terem humildade de entender, o que eu aprendi lá nos MBAs do século XX, mesmo os MBAs recentes, tem MBA recente que fica dando caso da GM dos anos 80, do McDonald's dos anos 90. Impressionante. Então o cara tem que falar, realmente, eu vou ter que aprender de novo. Vai ter que aprender. É mais ou menos o cara antigamente do telégrafo, antes da televisão e pós-televisão, antes da eletricidade, pós-televisão. Vai ter que aprender. Ou faz igual a Nokia, que era uma madeireira e vira uma empresa de celular, e depois a Nokia, que é engraçada, ela é um sucesso na primeira transição midiática e morreu na segunda. Olha que curioso. Ou ele vira uma Nokia da primeira onda, se reinventa, entende que as coisas mudaram, assume e culturalmente ele entende que o jogo mudou, ou ele vai virar a Nokia da segunda onda, que vai realmente entrar em crise. As crises atuais nunca foram de demanda, são de modelos. É paradoxo, nunca se leu tanto conteúdo na história e abriu, quebrou. Então o problema não é a busca por conteúdo, o interesse por conteúdo, é o formato, é o modelo. Esse é o primeiro, é cultural. Que é o cultural, o cara vai confiar no processo, o cara vai entender que a coisa não é curto prazo, que não existe curto prazo em nada na vida, e na comunicação não é diferente, que a comunicação digital já é o maior destino de investimento das marcas e tem que ser feito com seriedade. Não tem aquela coisa, eu ainda fico impressionado como tem clientes e agências que priorizam a campanha para os meios antigos. O cara faz um anúncio de TV e depois deriva para o digital, quando é o contrário. A plataforma digital, sobretudo a móvel, celular, está na mão de 180 milhões de pessoas, 170 milhões de brasileiros, e o pessoal ainda querendo discutir slogan. Não, mudou. E não dá para você criar um anúncio para o celular, não dá para você interromper a experiência da pessoa. A marca tem que servir, tem que fazer um serviço. E qual que é o melhor serviço? Serviço de informação. E aí qual que é a melhor forma? Cara, a marca, quando é relevante, ela vai construir uma audiência própria. Leva tempo? Leva. Mas ou você vai levar tempo para construir algo sólido, ou você vai gastar dinheiro e desperdiçar dinheiro e não conseguir construir nada. Então, é esse o grande desafio. É cultural. Porque depois que você alinha esses vetores, é inexorável. É trabalhar de maneira organizada, sólida, consistente. E a liderança editorial vem, a relevância editorial vem, a autoridade, a reputação, o engajamento real. Porque é fácil você alcançar pessoas. Engajar é você fazer com que as pessoas entendam a sua visão, sua informação. Esse é um outro nível. O jogo mudou muito. É muito fácil você alcançar milhões de pessoas. Agora você está engajando elas de verdade. As pessoas estão entendendo o que você está informando. E aí, sim, quando você muda essa cultura, a marca consegue ser publisher e aí consegue engajar uma audiência consistente de forma sustentável. Muito bom, Paulo. Nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar, você poderia citar alguns cases de brand publishing aqui no Brasil e até no mundo, eventualmente,
atualmente? Eu geralmente cito 3 casos do mundo que nos ajudaram muito quando a gente montou a Barões, eu e meus 2 sócios fundadores junto comigo, em 2017, a gente não tinha case no Brasil. Case eram muito esparsos, era um case ou outro. Então a gente tinha que mostrar benchmark internacional. O que a gente fazia? A gente mostrava 3 grandes cases. Um que é o Red Bull, que a gente até falava, isso aqui nem serve de benchmark, porque a Red Bull foi uma empresa que começou, aí você me perguntou se tinha que ter algum estágio de maturidade para começar a fazer brand publishing. Não, a Red Bull não tinha. Red Bull foi lançada em 84, 85 e falou, eu não vou disputar com a Coca-Cola anúncio. Não vou, não é minha praia, eu vou perder. Eu vou disputar com a Coca-Cola anúncio. Cara, eu vou começar a desenvolver conteúdo, eu vou ser publisher, mídia proprietária. Eles faziam de outra maneira. Eles têm o Red Bullet, que é um portal maravilhoso, mas tem eventos, esportes, modalidade, tem time, quase ganha, tem propriedade. Que tá muito bem colocado, por sinal, no Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Muito colocado, quase foi campeão esse ano, e Fórmula 1, 2 equipes, ou seja, propriedades. Então eles começaram lá com propriedades e hoje eu brinco que eles são assim, não servem de benchmark porque é tão cultural deles que eles são hoje talvez mais importante como ícone midiático do que como energético. O segundo que eu uso é a American Express. Em 2007, na crise do subprime dos Estados Unidos, a Amex sacou, né, o momento conturbado e que ia ter muita gente desempregada e precisando empreender. Então ela criou um movimento de small business, ele criou um portal chamado Open Forum, que era para ajudar as pessoas a empreender. Não falava de gestão de caixa, RH, de finanças, de coisas para o small business. E em 3 anos o Open Forum virou um grande destino editorial. A Amex se posicionou perante o small business, que era o lugar que ela tinha para crescer, que ela era até então uma coisa só de hotel, resort, golfe, restaurantes. Ela cresceu, virou uma parceira do small business, coisa que ela não faria pelo anúncio, jamais a publicidade conquistaria essa confiança. Isso virou um evento, o Small Business Saturday, que hoje é uma fundação enorme que na época da Black Friday, que é mais ou menos agora, tem um sábado que eles favorecem o pequeno varejista. Hoje a Amex se posicionou. O dinheiro que ela investiu nisso, por mais que foi profissional, foi legal, foi assim, teve dinheiro, óbvio, bastante dinheiro, mas não se compara ao que ela investiria em mídia e ela não conseguiria alcançar porque ela não conquistaria a confiança. Que a mídia, as pessoas não querem ser convencidas, elas querem ser informadas. E o terceiro que eu uso é a L'Oréal. Em 2010, o negócio de influencer, gente, começou lá em 2010 com meninas fazendo coisa de maquiagem no YouTube. A L'Oréal foi muito inteligente, falou, eu não vou ser uma empresa que compete com as meninas, com as influencers. Eu vou ser organizadora do debate. Criou o makeup.com, que até hoje é uma das maiores propriedades sobre maquiagem, e organizou debate, inclusive integrando influencers na propriedade dela. Hoje a L'Oréal, onde ela tá, ela tem propriedades, onde ela tem uma operação relevante, ela tem propriedades de mídia, inclusive no Brasil. E aí no Brasil, exemplo, aproveitando o link aí que você falou, a L'Oréal tem algumas Beleza Extraordinária, que é um grande portal dela, alguns portais editoriais muito interessante. Agora tem nesse setor de beleza e cosmético, tem um novo entrante aí muito forte, que é cliente da Barões, que é a Beauty Fair, que é a maior feira das Américas, a segunda maior do mundo de cosmético, para empreendedora, para o trade, para consumidor. Então a gente criou negócios de beleza, que hoje já é top 3 no trade lá, empreendedorismo, e é muito legal porque é empreendedorismo feminino, muitas empreendedoras. Então o negócio de beleza está crescendo muito da Beauty Fair, que é uma referência, é novinho, tem pouco mais de um ano, já chegou em níveis assim de top 3 do setor dela. Eu gosto muito também de falar do projeto Prato do Amanhã da marca sobre sustentabilidade, tendências na pecuária, oportunidades. Eu acho que assim é muito corajoso uma marca que vira publisher, que ela tem capacidade de mostrar o que ela está fazendo, o que ela fala e o que ela faz, e ela transforma isso num ritmo editorial. E ela conquista a confiança da audiência, de todos os setores da audiência. Porque ela não está querendo fazer publicidade, falar, eu sou sustentável. Não, ela tem um programa editorial sobre sustentabilidade. A Barões, a gente está tem 12 grandes marcas, todos clientes grandes, relevantes. A Embratel, né, ganhou o próximo nível, ganhou o prêmio Aberge esse ano, a Andy tinha ganhado ano passado prêmio também pelo Brand Publishing, o mercado já está reconhecendo, e de alguma forma a Barões, como primeiro pure player de Brand Publishing, trouxe o Brasil para a vanguarda. Hoje o Brasil é um país que tem players relevantes
marcas, publishers relevantes que contribuem para os segmentos dela, para as audiências dela e para a sociedade com informação com procedência, com origem de conteúdo muito clara. Uma informação assinada pela Marfrig, pela End, pela Fundação Dom Cabral, pelo Safra, tem muito valor nesse mundo, ainda mais nesse mundo de desinformação e nesse mundo que as pessoas confiam mais em conteúdo da marca do que da mídia. Isso a Elderman fala isso há 10 anos. Sim, Trust Barometer, né? Trust Barometer. Mais que mídia, claro, a mídia entrou numa polarização que não faz nem sentido. Então a marca, na questão de ser uma especialista vertical, ela pode fazer de maneira técnica, de maneira sem as polarizações ideológicas, falar de maneira técnica, profunda sobre aquele assunto. Técnica sem ser tecnicista, viu, gente? Não vamos querer botar juridiquês no publish, não. É jornalismo. É uma coisa acessível. Também, recentemente, um estudo da Toolkits também confirma isso, que as marcas as pessoas confiam mais em conteúdo de marca. Quando a marca produz conteúdo, elas confiam mais ainda na marca e que elas querem ver mais informação do que publicidade. Isso tudo tabulado, numerado. Então, cara, a gente tem, assim, um portfólio que fala por si só e que trouxe o Brasil, né, nesse momento de transição midiática para um lugar relevante em brand publishing. E no livro do Brand Publishing Transição Midiática, que fica aí a dica para os ouvintes, tem 18 cases. Então, cases além de metodologia, além de conceito, mas dá para explorar muito bem os cases, porque a gente até às vezes não gosta de falar, porque quando eu falo, acabo esquecendo um que eu queria ter falado também. Mas enfim, hoje o Brasil, case não falta, cases maduros, viu, gente? Que já tem 5, 4 anos, com resultados claros, com KPIs amadurecidos, com prêmios reconhecidos pela indústria. Por exemplo, a Habitability da MRV, agora finalista do prêmio Jatobá também. Eu acho que a gente está num momento muito importante na comunicação contemporânea e um momento oportuno para as marcas, sobretudo agora estou falando de escritórios, assumirem a liderança editorial de maneira profissional. Hoje ainda, aproveitar a oportunidade que hoje ainda é um diferencial competitivo, mas na próxima década vai ser uma necessidade operacional, inclusive por questões técnicas como dados primários em linha com a LGPD. Muito bom, Paulo. Nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast. Já deixo meu convite para você voltar novamente, tá bom? Muito obrigado, Leandro. Voltarei sim, quando for pertinente, quando você achar que é pertinente. E o recado acho que ainda tem o mercado jurídico é uma fruta madura. Acho que quem fizer o primeiro movimento sério para falar assim, eu vou ser um grande portal, um grande destino, inclusive tendo uma audiência competitiva com parâmetros aí dos líderes, vai ter uma máquina aí de comunicação e marketing perene, um ativo de comunicação editorial. Então acho que também é um momento muito bom para chegar no setor jurídico. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador da sua preferência. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.